Célio, estamos aqui no Floresta Viva, vamos conhecer, apresenta pra gente um pouquinho do trabalho que tem aqui de produção de mudas, vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho? Isso aí, vamos lá. Vambora. Essa caminhada aí. Legal. O que a gente tem aqui, Célio, o trabalho que está acontecendo aqui? Nesse espaço aqui, né, é onde a magia acontece, né? Aqui a gente diz que é o processo terciário, né? Porque primeiro a gente tem a questão das árvores que a gente coleta, né, as matrizes, passa por um processo de germinação e depois vem para esse aqui, né, que a gente chama que são o processo do desenvolvimento das plantas, né? Uhum. No caso aqui é um parte de viveiro, né, que a gente sabe que é o normal, que é um padrão. A gente tem um sombrite, né, que diminui aí 50% da luminosidade. E a gente tem esse modelo nosso aqui, né, que é um misto de bandejas, né, que tem tubetes de plástico, né? São tubetes, né, que são uma forma mais sustentável, porque você reaproveita ele durante muito tempo, né? Então, nós temos aqui várias espécies, né? Inclusive, né, a nossa prioridade aqui é trabalhar com as espécies ameaçadas de extinção, né? No caso de maçaranduba, né, vinhático, jacarandá da Bahia, né? E aí, à medida que a gente for caminhando, a gente vai apresentando essas espécies para vocês aí. Célio, e a produção do substrato para receber as mudas também vocês fazem aqui? Não, a questão da produção do substrato, ele é a produção de mudas de tubete, a gente já compra um material que já é de mercado, já é algo que já é padrão de mercado. Porque se a gente for trabalhar, como a gente trabalha também doação de mudas, né? Aí a muda ela fica um valor muito caro para um valor de mercado. Então a gente trabalha com um substrato que já é padrão de mercado, que a gente pode até apresentar depois ali. A produção de muda de sacola que vocês vão ver, ela é feita, o terriço é feito aqui mesmo com a gente. Aí a gente prepara ele para a gente. Então parte é aquisição e parte é a produção aqui própria. E aí a gente tem qual a variedade que a gente tem aqui de plantas? Variedade a gente tem aqui, né, a gente oscila aí entre 70, 80 até 90 espécies, né? Por ano, né? A gente não trabalha espécies o ano todo, a gente trabalha por safras, né? Por exemplo, agora nós temos a safra da engazeira, né? Do quiri branco, né? Do tamboril, né? Da paineira, tem várias espécies que é nessa ocorrência agora. Aí agora, a partir de setembro, outubro, a gente tem uma outra quantidade de espécies que vem. Então, ou seja, até o final do ano, do início de janeiro até dezembro, a gente tem uma oscilação entre 70 e 80 espécies que a gente produz aqui em rotina, né? Por ano? Por ano, né? E a quantidade de muda é em torno aí de 100 mil por ano. Nosso viveiro é um viveiro pequeno, né? É um viveiro, né, onde a gente tem... Não é a produção que sustenta o Instituto, né? Tem outros projetos também dentro da instituição que faz a gente, né, trabalhar. Célio, conta um pouco mais do papel dessas plantas na floresta, o ciclo delas, como funciona. Aqui a gente procura trabalhar a diversidade, né? E também entendendo aqui o público que a gente tem aqui na região, né? Que é produção agroecológica, né? Então, assim, a gente trabalha muito aqui o enriquecimento de sistemas agroflorestais aqui na região, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa espécie, né? Que o pessoal procura muito aqui, que é uma engazeira, né? Essa aqui a gente chama de ingapau, né? Que é a Inga microcalix. Ela é uma planta fixadora de nitrogênio, né? Que o pessoal procura muito para plantar em sistema agroflorestal para fazer poda, né? Biomassa, né? Colocar no chão, produção de biomassa, né? Essa daqui é uma, né, das espécies ameaçadas de extinção, né? Que é o jacarandá da Bahia, é o dalbégia, né? Dalbégia nigra, que também é utilizado, né, para esse enriquecimento também do sistema, né? Ela é uma planta muito procurada também, porque ela dá uma copa, né, mais rala, não afeta tanto a questão da sombra, né? Uma outra emblemática, né, também que a gente tem aqui, que é o pau-brasil, né? Então, é o que deu o nome ao nosso país, então o pessoal procura muito, né? E ela é usada muito também para ornamentação, né? Para plantio em cidades, em praças, né? Então, é uma das espécies aqui mais procurada no viveiro. Inclusive é uma das espécies que a gente trabalhou junto com a Fundação Pau Brasil para fazer doações aqui na região, né? Doamos 35 mil mudas, né, dessa planta entre 2018 e 2020, né? Então, e essa aqui é a planta da música, né? Então, para a produção do arco do violino, né? Então, é uma planta muito procurada aqui na região. A sucupira, né, que é outra planta também, né, muito importante aqui para a questão da madeira, né? Então, assim, para a produção de madeira, então quando a gente fala de sistema agroflorestal, você tem adubação, né, plantas de ocupação de espaço, né, plantas para conservação, como o jacarandá,
E plantas também para madeira, né? Então essa aqui, movelaria, né? Para madeiras de durabilidade é a sucupira que a gente utiliza, né? Maravilha. O cacau, né? Todo mundo já sabe, né? Que o cacau né, ter na região aqui não ter muda de cacau, né? Praticamente não. Né? Então sempre a pessoa procura. Não é o nosso foco, né? O nosso forte não é o cacau, o nosso forte é a espécie nativa. Mas aí a gente tem um cacau, tem cupuaçu, algumas plantas que as pessoas procuram muito, né? Então sempre tem que ter uma mudinha de cacau, né? E esse cacau, aquele cacau ancestral? Isso, esse aqui é o que foi trazido lá da Amazônia, né? Nos primeiros plantios aqui no Rio do Engenho, né? Que a gente chama de plantios empíricos, né? Que foi feito na base do bico do facão, né? Com as sementinhas, né? Colocadas, trazidas lá do... Aqui é o mesmo sistema, vai na sementinha, no solo. Isso, e tal. aqui a gente Muito planta legal. ele direto, não é clonagem não, Não nem, é né? clonagem. Legal. Quem trabalha com isso lá é a biofábrica. Né? Célio, e quando a gente está falando de produção de mudas, do uso delas na paisagem, tem a questão da estratificação, da diversidade, do uso de cada planta. Então você falou algumas, mas que mais que a gente pode entender desse aspecto do uso das plantas na produção, na paisagem, no consumo? A gente, né? Essa aqui, por exemplo, é uma emblemática, né? Que é a questão do jacarandá da Bahia, além da movelaria real, né? De móveis, né? Para os reis, os príncipes, ela é uma planta utilizada na música, né? Então a melhor acústica do violão, né? É da madeira do jacarandá da Bahia. E a gente aqui incentiva o pessoal a plantar justamente para isso, para plantar para cortar no futuro. Então Produção plantio de madeira sustentável. Para sustentável, para silvicultura que a gente fala, né? Plantio para corte. Plantar planejado para o uso, né? Futuro. Legal. Plantando, pensando economia. em colher de forma respeitosa. Isso, Pensando em cultura, em alimento, em repovoamento, tudo, a né? maçaranduba, que é outra, né, emblemática, né? Que é para movelaria, para, né, a fruta dela é muito importante para atração de fauna, né? Para quem tem um sistema pobre, né? Que não tem muita riqueza de bichos, né? Pássaros, né? Micos, planta a maçaranduba. A primeira madeira de lei do nosso país, né? Que foi as regras de cortar. O pau-brasil foi tirado de maneira esporádica, levado para fora. O guanandi já foi instituído como madeira de lei por isso, né? A primeira madeira de lei do Brasil, porque ela é para uso naval, né? Que era para fechar as embarcações, né? Das escunas, dos barcos a velas aqui em Cajaíba. Então eles tiravam muito essa planta. Então ele criou uma lei justamente para restringir o uso dela, para ela ter durabilidade, né? Não acontecer como o pau-brasil, que está na lista extrema de extinção. Então, Jatobá aqui, né? Jatobá, aí vai. A floresta viva, ela surge a partir de um momento que a gente estava fazendo um trabalho junto com o IESB, né? E a gente trabalhava a conservação do mico-leão, conservação dos bichos da região, e a gente começou a fazer um trabalho voltado para a educação ambiental. Nesse trabalho a gente percebeu que os agricultores que a gente estava, né, fazendo com que eles entendessem a conservação da natureza, conservação das árvores, eles estavam passando necessidade. Eles estavam passando, né, em um período de crise. Então a gente falou, poxa, mas a gente conservar a natureza, conservar os bichos e o homem com fome, o homem não vai pensar duas vezes, hein? Aí a gente começou a fazer um trabalho de assistência técnica e de, né, produção de hortaliça, criação de galinhas. E aí em 2002, 2003, a gente se desvinculou do IESB. E aí a gente fez uma votação com os agricultores para criar um emblema para a instituição, né, que era um projeto. Comunidades rurais da Aptacará Serra Grande. Aí a gente fez, dentro de um grupo, de umas 5 reuniões, aí alguém fez um desenhozinho de uma árvore, fez uma casa, e aí deu a ideia, ó, vamos botar floresta. Aí ficou floresta e o homem, floresta, aí um deles, inclusive até o nome dele eu sei, foi um, né, chamado Paulinho, né, que era do IES mesmo, ele falou, rapaz, vamos botar floresta viva, que é a vida e a floresta. E aí, esse movimento, né, aí criou mas foi ideia junto com um grupo de agricultores que criou essa ideia do Floresta Viva. A gente surgiu em 2003, mas eu já trabalhava dentro do IESB, né, antes. Então, e aí a gente veio nessa caminhada.